Olá pessoal, no vídeo de hoje eu estou testando um kit de canetas Posca e basicamente experimentando para tentar descobrir como eu gosto de usar esse material. Então, um pouco de contexto. As canetas Posca, assim como as da marca Molotow, são canetas de tinta acrílica. Existem marcas mais baratas, como por exemplo, uma que eu comprei da China, da marca Star, STA, que oferece kits de 12 e 24 cores com duas opções de ponta. Uma que parece uma fine liner, uma caneta micron ultra fina, e a opção mais grossa que eu estou usando nesse vídeo, que você tem, que se você tem canetas Posca, parece ficar entre os tamanhos das pontas PC5M e PC7M, o que equivale a uma ponta que fica entre 2 e 3 milímetros. O kit que eu tenho da Star é o de 12 cores, ainda que algumas já tenham acabado. Enfim, pelo que eu pude observar, levando em consideração que eu só testei o kit de 8 cores em tom pastel da Posca e pesquisei sobre as marcas, é que essas marcas mais caras têm como diferencial uma maior variedade de pontas e cores. As canetas Posca oferecem 8 tipos de ponta e 55 cores, ainda que nem todas as cores estejam disponíveis em todas as variedades de ponta. As canetas Posca também parecem ser mais opacas do que essas da Star, mas eu não sei se isso é porque as minhas canetas da Star já estão mais velhas e eu já tenho ela há alguns anos, ou se isso é porque as canetas da Posca que eu usei eram em tons pastel, provavelmente feitos com a adição de pigmento branco, o que em geral aumenta naturalmente a opacidade da cor. Então, para realmente atestar quanto à opacidade, eu teria que testar cores mais saturadas da caneta Posca. Enfim, você deve estar se perguntando então por que eu escolhi especificamente o kit de tons pastel. E na verdade foi exatamente porque eu já tinha um kit de cores saturadas. Antes de comprar, mesmo sabendo que a Posca provavelmente teria uma melhor qualidade e que eu gostaria mais da caneta mais fina, o meu kit da Posca é da versão PC1M, que tem uma ponta de 0,7 milímetros, comparado a de 2 a 3 milímetros da caneta Star. E mesmo sabendo tudo isso, que eu ia gostar mais da Posca, eu queria um kit que eu pudesse usar junto com as cores que eu já tinha, para ter uma paleta de cores maior. Quanto ao estilo de arte que eu queria fazer com essas canetas, eu já tinha visto elas sendo usadas de duas formas diferentes. Ou para fazer blocos de cor sólidos, ou onde você tinha uma tentativa de mesclagem. Ela não era uma mesclagem tão perfeita quanto numa pintura com tinta acrílica direto do tubo. Você ainda podia ver marcas de transição de uma cor para outra e até alguns riscos da caneta. E para mim, esse segundo estilo, com uma mesclagem quase texturizada, que me agradava mais nas artes feitas com esse material. E é o que eu estou tentando reproduzir aqui. Apesar de ter essas outras canetas da Star há alguns anos, eu nunca tentei essa técnica direito antes. Eu já fiz uma transição no miolo de uma flor, mas nunca nessa extensão e misturando tantas cores. Eu basicamente apliquei uma caneta sobre a outra sem deixar a tinta secar e misturei as cores diretamente no papel. Se você está preocupado que isso danifique a sua caneta, pode ficar tranquilo. A cor da ponta fica um pouco modificada, mas é só rabiscar num papel que a cor volta ao normal. Nenhuma das minhas pontas nem sequer ficaram manchadas, nem a da marca mais barata. Eu sei também que essas canetas podem esfarelar um pouco o papel, porque não só eu vi isso no comentário de algumas pessoas que usam esse tipo de caneta, como eu mesmo já tinha visto acontecer quando eu usei o meu kit antigo para fazer fundos de cor sólida, mas eu usei um papel de aquarela dessa vez e isso parece ter minimizado um pouco esse problema. Eu ainda tive um pouco de dano na superfície do papel, mas em geral foi quando eu fiz alguma besteira e tentei aplicar muitas camadas molhadas uma sobre a outra para tentar consertar, sem deixar secar entre as camadas. Então, se você estiver tentando essa técnica e cometer um erro, deixa secar e depois faz uma camada nova por cima do erro. Vai te poupar bastante estresse. Outra coisa é que eu não tenho mais uma caneta preta. Eu usei toda da minha caneta do kit da Star e mesmo assim, se eu a tivesse,
eu teria dificuldade de incluir alguns detalhes muito pequenos com ela. Então eu usei uma caneta nanquim de ponta fina para alguns detalhes e algumas canetas aquareláveis de ponta dupla daquele kit que eu comprei na China para estabelecer alguns tons mais escuros. A caneta aquarelável basicamente faz uma camada transparente de cor sobre a caneta Posca. Então eu pude usar o preto sobre o marrom para gerar um marrom mais escuro no cabelo da mulher com flores e no cabelo e no pescoço da mulher do retrato de perfil, que eu fiz para criar um marrom mais escuro e conseguir um pouquinho mais de contraste nesses retratos em particular. A caneta nanquim, por sua vez, ela é opaca e você pode usar ela normalmente por cima da tinta da caneta Posca. Algo que vocês podem notar, aliás, no retrato da moça de perfil, é que eu faço ele, parto para os outros 2 retratos da página e volto nele no final. Eu não sabia como representar a cor negra com as cores que eu tinha, e a primeira vez que eu fiz, ele parecia muito mais uma arte de cores chapadas do que o estilo que eu estava tentando aprender. Eu sei que não tem nada de errado no desenho com cores chapadas. Eu já vi artes desse tipo muito bonitas, mas não era o que eu estava tentando aprender nesse treino em particular. Depois que eu misturei mais o laranja escuro com o marrom no outro retrato e obtive mais alguns tons, eu acabei voltando e incluindo mais variação de cor nesse retrato de perfil também. Eu estou colocando a versão amplificada desses desenhos no fim do vídeo para vocês verem como a transição fica texturizada. Mas lembrando que talvez outros artistas consigam uma transição mais suave que essa, porque vocês estão vendo literalmente as minhas primeiras tentativas de alcançar o efeito. Então eu ainda não tenho muita experiência com o material. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!